Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho, mais uma vez aqui no quartinho de oração, para orar por você, com você e por todos de sua família, em mais um momento de fé e de esperança. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe meus irmãos, que as grandes bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida, sua casa e todos de sua família. Já fez seu pedido? Ainda não? Faça-o no chat, faça-o também na descrição deste vídeo, tá bom? Deixa seu joinha que é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Palavra do dia, eu continuo no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Eu meditei na madrugada, manhã desse dia, em Gênesis 12, a partir do verso 1 ao 4. Eu agora gostaria de ler com vocês apenas o versículo 10, Gênesis capítulo 12, verso 10, antes de orar por você, sua casa e todos da sua família, tá bom? A palavra de Deus diz assim, ó: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ali peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Observa que quando a terra prometida passa por fome, a terra onde ele estava era a terra prometida, mas uma fome atingiu aquela terra onde estava Abrão aqui. Ele havia acabado de obedecer a Deus e entrado na terra que Deus prometeu. Contudo, a primeira coisa que ele encontra ali é fome. Ele já estava vivendo ali naquela cidade provações naquela terra, situações desagradáveis, como, por exemplo, a separação da sua parentela, da terra dos teus pais, da casa do teu pai. Sabe, ele já estava sofrendo também com uma esposa estéril, ele estava enfrentando ali privações. A primeira situação na vida dele, sem contar essas que eu acabei de dizer aqui, mulher estéril, longe da sua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, ele agora vai enfrentar uma fome. E aqui vai revelar para a gente verdades espirituais profundas sobre a fé, sobre provações e sobre decisões também precipitadas. Nós vamos aprender aqui. Agora, uma coisa nós podemos aprender, que nem toda crise representa a ausência de Deus. Nem toda crise significa a ausência do nosso Deus. Muitos, eles atrelam a crise que está enfrentando na vida à ausência do Senhor com ele, com ela. Não é? Muitos falam, está passando por isso porque está distante de Deus, por causa disso, por causa daquilo. Nem toda crise significa a ausência de Deus. O texto diz: havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. A presença da crise não significa que você está fora da vontade de Deus. Às vezes ela é parte do processo. Então não interprete dificuldades como rejeição divina. Confie no propósito
Isso, mesmo em meio à escassez, confie no propósito. A fome na promessa revela o quanto ainda dependemos de Deus e não das circunstâncias. Ei, está enfrentando um desafio aí na tua vida? Está revelando a dependência de Deus. As promessas de Deus, elas podem ser testadas. Sim, a fome, o texto diz que era grande na terra. Deus prometeu a terra, mas não prometeu a ausência de provas. Não, não. Ele não prometeu a ausência de lutas. A terra pode ser tua, mas será provado, meu irmão. Então a fé verdadeira se mostra quando continuamos crendo, mesmo quando tudo parece contrário. Então não abandone a promessa só porque está sendo testada. Permaneça firme na presença do Senhor. Outra questão que nós aprendemos aqui é que Abraão ele vai decidir descer. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito. Abraão saiu da terra da promessa sem consultar Deus. Ele sai na hora da pressão, ele sai. O Egito aqui representa escolhas baseadas no medo e não na fé. Quantas pessoas a provação vem, o desafio vem sobre a vida dele, a casa, a família, o desafio vem. E esta pessoa, ele acaba fazendo escolhas, e escolhas baseadas no medo, escolhas baseadas na circunstância e não na fé. Cuidado, irmão, irmã, para não agir movido pela lógica humana, quando Deus quer que você permaneça pela fé. Permaneça antes de mudar de direção. Ore a Deus antes de tudo. Nem toda saída fácil é livramento. Pode ser distração. Então, cuidado. Decisões fora da direção de Deus pode trazer terríveis consequências para as nossas vidas. Então, antes de mudar, ore primeiro. Amém? Ore primeiro. Outra questão que nós observamos nesse texto é o contexto aqui, mesmo após descer ao Egito, Deus ainda vai proteger, Deus interveio por Abrão. Se nós observarmos do versículo 17 ao 20, mesmo quando falhamos, Deus pode nos livrar, corrigir o curso e nos restaurar, mesmo falhando. Então, se você agiu no impulso e colheu consequências, ainda há graça, ainda há restauração no Senhor. Deus não desiste de você por causa de um erro. Ele te chama de volta ao centro da sua promessa. Então, irmão e irmã, Gênesis capítulo de número 12, versículo 10 nos ensina que até na terra prometida haverá fome, até estando no lugar que Deus prometeu, haverá desafios, mas a verdadeira fé é revelada não quando tudo vai bem, mas quando permanecemos mesmo em meio à escassez da nossa vida. Então não desça ao Egito por medo, espere o Senhor e Ele te sustentará. Quantas pessoas não permanecem firmes na hora das lutas,
na hora da pressão. Você está em uma fase de fome dentro da promessa? Está sendo tentado a descer ao Egito? Tomar atalhos, é isso? Fazer alianças fora da direção de Deus? Então hoje o Senhor te diz: permaneça firme, porque eu sou o teu sustento. Deus está dizendo: eu sou o teu sustento. Eu sou. Então escute, aguenta firme, aguenta firme. Não tome decisões precipitadas. Ore a Deus. Abraão, ele toma decisão sem direção. E você vai ver depois as consequências dessa decisão. Por causa dessa decisão, ele vai mentir, falando que a sua esposa era sua irmã. Sabe? Ele vai trazer transtorno para a vida dele quando ele está quase perdeu a sua mulher. Amém? A mulher dele não foi tocada porque o próprio Deus interveio ali, conforme eu disse. Né? Grandes pragas vieram sobre a casa de Faraó por causa de Sarai, mulher de Abraão. Mas que Faraó ficou encantado com a esposa dele. Ele teria evitado tudo isso se ele estivesse na posição que Deus queria que ele estivesse. No decorrer da minha caminhada no Evangelho, uma vez eu precisei disciplinar um casal. Era um casal de jovens, na época eram novos, né, na presença do Senhor. Era bem novos esse casal e eu tive que disciplinar, não teve jeito. Eu sempre vinha avisando, orientando, e para aqueles que me conhecem há muito tempo sabem que eu não sou de ficar disciplinando pessoas, né? Eu não sou. Eu aconselho, eu chamo para conversa, oriento, e por várias vezes. E assim eu fiz por muito tempo. E chegou um dia que não teve jeito, eu tive que aplicar a disciplina. E esse casal, eles se levantaram contra mim. O casal, na verdade, eles se levantaram, o marido e mulher se levantaram contra mim e me entregaram, inventaram mentiras ao meu respeito para me entregarem a superiores, aos meus superiores que eu tinha. E com mentira. E eles fizeram isso, sabe, me entregaram. E só que quem não deve, né, não teme, né? E eu fiquei tranquilo na minha, eu fiquei na oração. E quando chegou meses depois que eu tinha feito isso, disciplinado eles, aí eu fui informado de que aí eu estava sendo fiscalizado. Foram feitas umas fiscalizações sobre coisas que não tinha nada a ver, mas eles acharam que aquele caminho ali era um caminho para eles acabarem comigo, né? Porque eles não aceitaram, não queriam aceitar a disciplina. E eu estava tranquilo. E quando eu fui fiscalizado na época, eu peguei e falei: olha, eu sei quem é que fez isso, tá aqui no livro de ocorrência assim, 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 a data assim, 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 e esse casal assim, assim, assim. E o casal nem pertencia mais à nossa igreja, porque eles não quiseram obedecer, e naquele momento eles foram para uma outra igreja. E, gente, e passaram-se os anos, depois de muito tempo, de muitos anos, eu fui trocado, fui substituído para uma outra cidade. E só que eu continuei
eu continuei fazendo campanha na mesma igreja. E passados-se os anos, um dia, esse casal me procurou, queria conversar comigo e vieram me pedir perdão por tudo aquilo que eles falaram a meu respeito e vieram pedir perdão, perguntando se eu perdoava eles. E eu estava com a minha consciência assim tão tranquila com Deus, porque eu falei com eles no dia que eles se levantaram contra mim, que eu fiquei sabendo que se levantaram contra mim. Na verdade, eu falei assim: olha, eu perdoo vocês, vocês não sabem o que estão fazendo, um dia vocês vão entender. E de fato, mas houve, no dia que vieram pedir perdão para mim, aí falaram tudo que havia acontecido depois daquilo que eles haviam inventado sobre a minha vida. E eles saíram, eles não cumpriram, eles foram para um outro lugar e deu ruim. E eu só sei que acabou a família, acabou tudo, gente. Entraram numa situação difícil, né? Então, às vezes, Deus ele quer que você permaneça ali firme. Vai vir um momento de prova, vai vir um momento de desafio, onde Ele quer te corrigir ali. Aí, se você for desobediente, você colhe coisas terríveis na sua vida. E eles escolheram, né? E eu não tenho orgulho de dizer isso, com muita tristeza no coração, de ver um lar que foi destruído, de ver, sabe, tudo aquilo que inventaram a meu respeito, provaram isso em uma outra igreja, sabe? Tudo aquilo que inventaram, falaram a meu respeito, enfrentaram isso na realidade em uma outra igreja. Eles me contaram com a própria boca deles e me pediram perdão. Falei, não, eu já perdoei vocês desde aquela vez. E outra coisa, para mim passou, eles achavam que eu tinha guardado mágoa deles no coração. Se tem uma pessoa que dificilmente guarda mágoa no coração, sou eu, dificilmente. Dificilmente. Outra coisa, eu posso te corrigir, eu posso brigar com você, ficar bravo com você. Pode ter certeza. Ali, naquele momento ali e tal, falei algumas realidades com você, só que eu não fico com raiva de você. Eu vou te encontrar, vou te cumprimentar. Se você precisar de minha ajuda, eu vou estar ali para ajudar, porque eu não guardo mágoa no meu coração. Passou. Simplesmente eu fiz o meu trabalho. Então, mas eu já passei por algumas situações assim, e de ver a pessoa sair do lugar. Ela sai, aí o vento vem sobre a vida dela. Cuidado, Deus pode estar falando com alguém aqui. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Se você está no lugar certo, veio a luta, veio a prova, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Agora, não desça. Tem muita gente que desce na hora da prova. Eu quero orar por vocês. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, na Tua presença, nesse dia. Hoje, uma oportunidade que o Senhor me deu de vir até aqui para orar com os Teus filhos, com as Tuas filhas, em mais um dia, em mais um momento. Tu és o Deus fiel, Tu conheces o nosso coração. Deus de Abraão, Deus de promessas eternas, Deus de direção segura, nos colocamos diante de Ti neste momento como um povo que crê na Tua palavra, mesmo quando ela nos desafia e nos confronta. Senhor, oramos por cada internauta que está agora conectado, buscando resposta, direção, socorro, refúgio. Sim, Deus, muitos estão vivendo como Abrão, estão na terra da promessa, mas enfrentando dificuldades
enfrentando lutas, provações, desafios, sofrimento. Sim, Deus, mesmo estando na terra da promessa, estão onde o Senhor mandou, mas os recursos estão escassos, estão obedecendo, mas o cenário está difícil. Deus, Tu conheces cada coração, cada pedido, cada lágrima derramada no secreto. Tu sabes daqueles que estão sendo tentados a descer ao Egito, a buscar soluções humanas, a fazer alianças precipitadas, a agir no medo e não na fé. Por isso, oramos profeticamente agora. Sustenta os que estão na terra da promessa, mesmo em tempos de escassez. Renova a fé dos que estão fracos e cansados. Senhor, fala com clareza aos que estão diante de decisões difíceis. Livra-os de descerem a lugares que parecem solução, mas são armadilhas disfarçadas, meu Pai. Senhor, como o Senhor cuidou de Abrão, mesmo quando ele errou o caminho, nós pedimos, estende tua mão de misericórdia sobre aqueles que tomaram decisões fora da tua direção. Traz livramento onde houver erro, traz conserto onde houver precipitação e restaura o caminho para que eles voltem ao centro da tua vontade. Pai, sobre cada pedido que foi apresentado com fé, seja por provisão, seja por direção, seja por cura, seja por salvação na família, reconciliação ou força espiritual, nós declaramos: o mesmo Deus que chamou Abrão é o Deus que sustenta hoje. O mesmo que, ó Deus, chamou tantos outros homens, mulheres, profetas, profetisas, é o mesmo que nos chamou. Deus, e cremos que mesmo que haja fome, o Senhor proverá o pão. Mesmo que a fé esteja pequena, o teu Espírito fortalece, Senhor. Deus, que esta oração seja um marco profético na vida dos que agora estão buscando a tua face. Marca, ó Deus, esta data como o início de um novo tempo, um tempo de fé inabalável, um tempo de decisões guiadas pelo Espírito, de permanência na promessa, mesmo quando tudo diz o contrário, Senhor. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Oramos, crendo, Senhor, declarando e confiando em nome de Jesus Cristo. Seja conosco neste dia, seja conosco, meu Pai, nesta hora. Abençoa, Deus, a nossa igreja, que no mês de julho completa, ou seja, comemora os 10 anos de aniversário. Abençoa-nos no próximo sábado, dia 5, e no domingo, dia 6. Deus, 2 concentrações de comemoração, ó Deus, do aniversário de nossa igreja.
eu louvo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Deus, eu oro, eu clamo nesta hora de oração. Abençoa poderosamente a nossa equipe de evangelismo, liderada pelo diácono Erimar e irmã Rosângela. Estarão nas ruas na tarde desse dia. Ó Deus, com a permissão do Senhor, estarão no evangelismo. Usa todos os liderados, ó Pai, que estarão com os teus filhos, as tuas filhas. Abençoa de uma forma especial. Eu creio, meu Pai. Deus abençoa também o nosso compromisso, meu Deus, neste dia. Pai, ali embaixo o Andu, abençoa de uma forma especial. Manifesta o seu poder, a sua glória, para que seu nome seja glorificado. Abençoa de uma maneira especial, manifestando a sua glória, o seu poder, sendo com cada pessoa, Senhor. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da sua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, nós confiamos na força do seu poder. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada lar. Oramos crendo, declarando e confiando em nome de Jesus, Pai. Venha ser com cada pessoa. Visita esta pessoa dentro deste hospital, doente, em casa, esta pessoa que foi desenganada, em nome de Jesus. Muitas pessoas entram em contato comigo e diz: pastor, ore, só um milagre. E olhe lá, o Senhor é especialista em fazer milagres. Eu abençoo a vida de cada pessoa e eu libero uma palavra de milagres em nome de Jesus. Confirma a tua bênção agora, seja com este homem e com esta mulher. Deus, eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Amém. Pastor Vanderlei, eu fiz tudo certo, não saí da posição que Deus pediu para que eu ficasse, mas mesmo assim eu estou na luta, eu estou na prova. Ei, mesmo debaixo de uma promessa, mesmo no lugar da bênção, escute, Deus quer nos ensinar dependência. Amém? Aconteceu isso também, sabe com quem? Depois, aconteceu com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque também, a fome veio e ele saiu da terra do pão, que é Judá, Belém de Judá, e desceu para a terra de Moabe. Teve prejuízo porque ele desceu para lá. Estando lá, ficaram sabendo que Deus sustentou o seu povo no tempo da fome que houve naquela região. Ou seja, na hora da prova, tem muita gente que sai da posição e o prejuízo é muito maior. No caso de Elimeleque, morre ele e morre os seus 2 filhos. Olha o sofrimento. Ficaram 3 viúvas dentro de uma casa. No caso de Abraão, ele mentiu. Quase perdeu a sua mulher. Sabe, devido
a sua a decisão, a atitude que ele toma diante daquela circunstância. Deus quer que você aguente firme. Amém? Deus está te treinando no meio disso tudo. Deus treina o seu povo. Ele está te treinando. Aguenta firme, tá? O Espírito Santo, ele fala ao meu coração, vai ter novidade na família de alguém aí e o negócio vai ser forte, hein? Essa novidade vai ser forte. Amém? Vocês vão testemunhar depois aqui pra gente. Amém? O Espírito Santo fala ao meu coração, tem alguém buscando uma bênção para alguém da família e é um veículo. Essa pessoa busca a bênção de um veículo. Amém? E eu vejo a honra de Deus chegando, tá? Amém? Gente, parabéns aqui para a dona Cecília, completando 94 anos, né? Parabéns, dona Cecília. Dona Cecília é a mãe da nossa irmã Sandra Selim. Amém? Que é também parceira aqui do canal. Tem muitos irmãos que fizeram uma parceria aqui com o canal e são um instrumento, tem abençoado esse canal. Deus abençoe a irmã Sandra Selim e a sua mãe, né, que completa, nesse final de semana, está completando 94 anos. Parabéns, dona Cecília. E a todos os aniversariantes desse dia também, Deus abençoe vocês. Irmãos, o Espírito Santo fala ao meu coração que você vai dar testemunho sim, porque o que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Amém? Irmãos, Deus está sustentando você e a sua família no meio desta prova. Eu vejo 22 pessoas aqui, tá, gente? Receba a vitória em nome de Jesus. Toma posse do milagre em nome de Jesus. Eu vi aqui entre nós, por causa de uma decisão que você tomou, hoje você está colhendo as consequências de uma decisão sem a direção de Deus, sem a permissão dele, e está trazendo transtorno sobre a sua vida. Mas eu vejo uma ação do Espírito Santo acontecendo e Deus te fortalecendo para você aguentar firme. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, hoje a nossa equipe vai estar nas ruas, se Deus permitir, liderada pelo diácono Erimar e a irmã Rosângela, todos irmãos ali no trabalho de evangelismo. Deus abençoe a cada um de vocês que tem feito esse trabalho maravilhoso. Amém? Hoje também tem uma festividade lá na igreja do pastor Israel. Hoje também tem uma festa a partir das 19 horas, a festa do conjunto do grupo Adonai lá, né? Na igreja do pastor Israel, logo mais às 19 horas, tá bom? Olha, amanhã domingo eu estarei em nossa igreja prosseguindo com a campanha da unção, isto mesmo, vamos ungir você, a unção que representa a unção da saúde, que despedaça o jugo, é a unção da libertação, né? E é a unção da multiplicação. Neste domingo, das 8 até 9h30 da manhã, tá, gente? Compareça em nome de Jesus. E à noite, o culto maravilhoso da família, tá bom? Glória a Deus. Eu pergunto aqui, entre nós, tem alguém que você deseja aceitar Jesus? Voltar para Jesus, renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, quero voltar, pastor. Você quer? Então ore, Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha alma.
Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço? Ei, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança e diga que você aceitou Jesus, tá bom? Como seu único e suficiente Salvador da sua alma, tá bom? Parabéns e que Deus te abençoe. Gente, só um lembrete aqui, amanhã também haverá ensaio, né, para os nossos grupos de nossa Igreja Pentecostal Fortalecendo Vidas, o louvor que será entoado nos dias 5 e 6, amanhã 5 da tarde, tá, meus irmãos? Se esforcem, tá bom? Irmãos membros, irmãos, para louvarem o santo nome do Senhor, tá bom? Festividade está se aproximando, vai ser bênção dia 5 e dia 6. E amanhã também começa aquela campanha de 7 dias consecutivos de oração e jejum, tá bom? Deus abençoe. Gente, eu fico por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.